Fala aí, galera, tudo beleza? Eu espero que as suas férias de 2 semanas tenham sido muito boas e a gente está de volta aqui com mais uma aula de álgebra. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre operações com números inteiros e eu sei que essa foi uma das primeiras matérias que a gente viu no começo do ano, mas agora a gente vai retomar várias matérias que a gente considera fundamentais e a gente vai não só revisar, mas também tentar aprofundar um pouco esses conteúdos. Então, se você está tendo dificuldade com as coisas desde o começo, se você acha que está muito difícil ou se você não está conseguindo acompanhar, essa é uma oportunidade para você retomar, tentar pegar o ritmo, tentar acompanhar as aulas de novo desde o começo. Não precisa reassistir todas as aulas que já foram gravadas, obviamente. O intuito dessas aulas é justamente que vocês consigam acompanhar a partir daqui. E para quem está tendo muita facilidade, está achando as coisas muito tranquilas, eu vou tentar também aprofundar e ver esses conceitos, não só da forma básica, como a gente viu antes, mas também colocando novos desafios. As outras matérias, aritmética e geometria, vão continuar normalmente. Então, nelas, vocês vão ter matérias novas também, todos os dias. E aqui todos os dias não, perdão. Todas as aulas, né? Então, todas as semanas vocês vão ter matérias novas normalmente. E aqui eu vou tentar, além das aulas, fazer também um pequeno questionário de diagnóstico. Ou seja, eu quero que vocês respondam as perguntas, primeiro para vocês verem se vocês estão entendendo tudo, se vocês estão tranquilos, se está tudo fácil demais para vocês. E também para eu poder conseguir medir se as aulas estão ajudando ou não, para a gente comparar com o começo do ano, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, primeiro de tudo, as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. A gente já conhece elas, a gente sabe como elas funcionam, mas tem alguns detalhes que a gente precisa lembrar. Primeiro, toda vez que a gente tiver uma expressão que envolve várias operações básicas consecutivas, a gente tem que lembrar que a ordem que a gente vai fazer essas operações é a seguinte. Primeiro, a gente vai trabalhar com os parênteses. Primeiro os parênteses de dentro, depois os de fora, e depois a gente vai fazer todas as multiplicações e depois as divisões, depois as somas e as subtrações. Entre multiplicação e divisão, a ordem é indiferente. Entre soma e subtração, a ordem também é indiferente. Mas sempre que você tem uma operação que tem soma e subtração e multiplicação e divisão, você tem que primeiro fazer as multiplicações e divisões e depois fazer a soma e subtração. A não ser que você esteja trabalhando com uma fração. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 mais 2 sobre 5. Aqui, quando eu estou trabalhando com uma coisa dessa forma, eu posso primeiro resolver essa soma daqui. Por quê? Se a gente tem que fazer a divisão primeiro. Porque isso daqui é igual a 3 sobre 5 mais 2 sobre 5, não é? A gente pode separar essa fração dessa forma. Toda vez que o quociente for o mesmo para as duas frações, a gente pode somar os numeradores, né? Toda vez que o denominador for o mesmo, a gente pode somar o numerador. Só que aqui a gente já está dividindo 3 por 5 e a gente já está dividindo 2 por 5. A gente pode somar o numerador, então, e ficar aqui com, por exemplo, 5 sobre 5. Opa, 5 sobre 5. Certo? Não tem problema nenhum fazer isso. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 2 sobre 3 mais 1, eu não posso fazer o seguinte, eu não posso somar esse 1 com esse 2 daqui, porque ele não está com o mesmo denominador. Então, eu teria que, por exemplo, transformar esse 1 daqui em uma fração. Eu sei que 1 é igual a 3 terços. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso lembrar que 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1, e multiplicar por 3 e dividir por 3. Ou seja, eu vou multiplicar por 3 em cima e multiplicar por 3 embaixo. Porque quando eu faço isso, eu não estou alterando quem é essa fração daqui. Eu só estou mudando a forma que eu vejo ela. Então, agora eu ficaria com 2 sobre 3 mais 3 sobre 3. E quando agora, de novo, eles estão com o mesmo denominador, eu posso somar os numeradores. E eu ficaria com 5 sobre 3. Tá? Então, quando a gente está falando de frações, se você tiver uma conta para ser feita no numerador ou no denominador, primeiro a gente resolve essa conta, depois a gente simplifica a fração, né? Então, aqui primeiro a gente resolveria essa conta daqui e depois a gente simplificaria a fração, né? Outra coisa muito importante quando a gente está trabalhando com frações, que é uma coisa que eu não pude falar quando a gente estava vendo na primeira vez, era o seguinte. Quando você tem uma fração que você quer simplificar, por exemplo, vamos colocar aqui uma fração que eu quero simplificar. Eu vou colocar 4
mais 3 menos 5, todo mundo aqui dividido por 2. Eu quero simplificar o 4 com 2. Eu posso fazer isso nessa fração? Desse jeito que está aqui, não. Por quê? Porque o 2 também está dividindo 3 e o 2 também está dividindo 5. É como se eu tivesse, essa conta que está aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar e abrir um parênteses e vou colocar essa operação aqui, ó, 4 mais 3 menos 5 dentro do parênteses, e o resultado dessa operação daqui eu vou dividir por 2. Essa fração que está escrita aqui é a mesma coisa que isso. Então, o 2 está dividindo todo mundo. Lembra da regra do chuveirinho, que a gente usa para multiplicação? A gente também pode usar para divisão, né? Porque dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, dividir por 2 é igual a multiplicar por 1/2. Né? Essas duas coisas são equivalentes. Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar que isso aqui é a mesma coisa que 4/2 mais 3/2 menos 5/2. Tá? Então, como o 2 está dividindo todo mundo dentro dessa fração, eu não posso simplesmente chegar e cortar aqui, ó, esse 4 com esse 2 e colocar um 2 aqui no lugar, porque isso aqui daria errado. Eu posso fazer isso nessa forma daqui, em que esse 2 aqui está dividindo apenas esse 4. Eu poderia cortar e ficar com 2 aqui. Tá? Aí eu ficaria com, por exemplo, 2 mais 3/2 menos 5/2. Só que a melhor forma de fazer essa conta não é fazer isso, porque a simplificação aqui não faz muito sentido. A melhor forma de fazer essa conta é simplesmente resolver o que está escrito aqui. Aqui eu tenho 4 mais 3, que dá 7, menos 5, que vai dar 2, e eu vou ficar com 2/2, que é a mesma coisa que 1. Então, como aqui eu posso interpretar essa fração como se fosse um parênteses, eu posso primeiro resolver essa conta antes de fazer a divisão. Beleza, tá bom, chega de frações por enquanto. Vamos lembrar agora como é que a gente faz contas com números decimais, porque a gente não viu isso com muitos detalhes. Né? A gente viu um pouquinho, mas na verdade a gente viu com bastante detalhes, só que a primeira vez que a gente vê acaba sendo meio difícil, porque tem muitas regrinhas para lembrar, mas agora que a gente já trabalhou bastante com isso, vamos tentar ver o que a gente lembra. Se eu quisesse somar, por exemplo, 0,3 com 0,02, como é que a gente faz essa conta? Lembra, a gente pode alinhar as vírgulas, né? Então, eu poderia colocar 0,3 e 0,02 e depois somar. Eu posso lembrar também que depois da vírgula, né, à direita da vírgula, eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser. E isso não vai mudar os números que eu tenho. Então, 0,300 é a mesma coisa que 0,30, que é a mesma coisa que 0,3, por exemplo. Né? E nesse caso aqui, eu posso colocar um zero só para me ajudar a visualizar melhor essa conta. Então, como é que eu faço essa conta? Se ela for uma soma, né? Se ela for uma soma, eu vou simplesmente somar aqui na mesma coluna. Então, aqui eu tenho 0 mais 2, 2, 3 mais 0, 3, 0 mais 0, 0. Então, essa soma daqui daria 0,32. Isso aqui a gente já viu, a gente já sabe fazer. Subtração funciona da mesma forma, exceto que se aqui fosse uma subtração, aqui a gente teria que subtrair, né? E a conta daria um resultado diferente, mas a forma como a gente arma a conta é a mesma. A gente vai alinhar vírgula com vírgula e na resposta aqui a vírgula mantém o mesmo lugar. Então vamos fazer essa conta com subtração só para ver como fica. 0,3 menos 0,02 é igual a... Como é que a gente faz? Mesma coisa que está aqui, ó, 0,3. Vou colocar um zero só para facilitar. 0,02. Subtração. Agora, 2 menos 0 eu não consigo tirar, né? Mas eu posso pegar um emprestado do 3, né? Aqui vai ficar um 2, aqui vai 1. 10 menos 2, 8. 2 menos 0, 2. E o zero aqui, a vírgula, mantém o mesmo lugar. Então, agora, eu tenho a minha resposta aqui, e eu tenho que essa continha vai dar 0,28. 0,28. Tá bom? Então, 28 décimos é a resposta dessa conta daqui quando a gente está subtraindo. Se eu trocasse a ordem aqui desses dois números, o que ia acontecer com o resultado? Se eu tivesse 0,02 menos 0,3. Quando a gente troca a ordem dos números que estão sendo subtraídos, né, isso vai alterar o sinal
da nossa resposta. Então, se eu fizesse 0,02 menos 0,3, isso ia dar menos 0,28, tá? Isso sempre acontece. Então, vocês podem sempre fazer isso. Sempre que você trocar a ordem dos números que estão sendo subtraídos, isso vai trocar o sinal da resposta. Beleza, mas e multiplicação? Vocês lembram como é que faz multiplicação? Se eu quisesse, por exemplo, fazer 0,2 vezes 34, né? Como é que a gente faz essa conta? A gente pode pensar, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever essa conta de novo na forma armada. Então, eu vou colocar aqui, ó, 34 vezes 0,2, né? Isso aqui é uma multiplicação agora. E o que eu faço? Eu posso simplesmente ignorar a vírgula e depois colocar aqui na resposta a mesma quantidade de casas decimais que eu tinha aqui em cima. Então, por exemplo, aqui eu tinha nenhuma casa decimal no primeiro número e uma casa decimal no segundo número. Então, aqui eu tenho um total de uma casa decimal, né? Aqui eu tenho uma casa decimal. É difícil escrever pequeno, mas eu tenho uma casa decimal. Se eu tenho uma casa decimal, eu posso apagar aqui, ó, a vírgula, ignorar a vírgula e fazer 2 vezes 34. 2 vezes 34, 68. Tranquilo. Agora, eu tinha uma casa decimal, então aqui na resposta eu também vou ter que ter uma casa decimal. Como é que eu faço isso? É só colocar uma vírgula aqui. Então, 6,8 seria a resposta. A resposta dessa conta aqui é 6,8, né? Porque a gente tem que manter o mesmo número de casas decimais. Agora, e se fosse diferente? Vamos fazer uma conta um pouquinho diferente. Se fosse no lugar de 0,2 vezes 34, se fosse 0,2 vezes 3,4. Aí seria 3,4 vezes 0,2, multiplicando aqui, certo? Agora eu tenho duas casas decimais. Então, o que eu faço? Eu ignoro as vírgulas, eu faço 2 vezes 34, né? Eu ignoro completamente as vírgulas, finjo que essa vírgula não existe e finjo que essa vírgula não existe. Então, 2 vezes 34, a gente já viu que dá 68. Então, eu vou colocar aqui, ó, 68. Só que aqui em cima, eu tenho duas casas decimais. Como é que eu faço para manter duas casas decimais? É só colocar a vírgula aqui, ó, e fazer um zero aqui na frente. Então, vai ficar 0,68. Então, essa continha aqui daria 0,68. Tá? É assim que a gente faz operações de multiplicação com números decimais. Beleza. E divisão? Como é que funciona a divisão? Se eu quisesse fazer essa continha daqui, por exemplo, né, como é que a gente pode fazer? O jeito que eu penso nessas contas daqui é o seguinte. Eu escrevo elas na forma de fração. Então, isso aqui seria 3,4 sobre 0,2. E aí, depois, eu tento me livrar das vírgulas. Como é que eu faço isso? Eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Quando eu multiplico por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita, tanto em cima quanto embaixo. Porque eu estou multiplicando por 10 em cima e embaixo, e isso não altera quem é a minha fração. Então, essa fração daqui, 3,4 sobre 0,2, é exatamente igual à fração 34 sobre 2. Como é que eu fiz para chegar nessa fração aqui? Eu só multipliquei por 10 em cima e eu multipliquei por 10 embaixo, né? Então, agora eu posso simplificar a fração e isso aqui vai dar 17. Então, a resposta dessa continha daqui, que é 3,4 dividido por 0,2, é justamente 17. Tá? Repare que é diferente da multiplicação. Na multiplicação, aqui eu tinha duas casas decimais, né? Eu tinha uma casa decimal no primeiro número e uma casa decimal no segundo. Aqui eu não tenho nenhuma casa decimal na resposta. Então, o que aconteceu? O que acontece é que na divisão, as casas decimais elas são contadas de uma forma diferente. Aqui, as casas decimais dos numeradores, elas contam positivo, e as casas decimais dos números dos denominadores contam negativo. Como assim? Por exemplo, se eu fizesse, no lugar de 3,4, se eu fizesse assim, ó, 0,34, e eu fosse dividir por 0,2. Se fosse essa conta que eu queria fazer aqui, então deixa eu apagar essa daqui. A gente já sabe que 34 dividido por 2 dá 17. Então vai ser alguma coisa parecida com 17, mas a vírgula vai estar em um lugar diferente, porque aqui não é mais 3,4. Aqui na parte de cima, eu tenho duas casas decimais. Na parte de baixo, eu tenho uma casa decimal.
Agora, se eu quiser, eu posso usar uma regra parecida que eu uso como explicação. Só que ao invés de somar esses dois números aqui para me dar 3 casas decimais no total, eu posso fazer duas casas decimais do de cima, menos uma casa decimal do de baixo e ficar com uma casa decimal total. Então aí, depois que eu fizer isso, eu posso fazer 34 dividido por 2, que vai me dar 17, e eu vou manter uma casa decimal. Então a resposta disso aqui seria, com uma casa decimal, 1,7. Eu acho esse jeito muito mais complicado, né, sinceramente, porque você tem que fazer o número de casas decimais menos o número de casas decimais, e essa resposta pode dar negativa. Por exemplo, se eu fizesse, no lugar do que está escrito aqui, se eu fizesse 3,4 dividido por 0,02. Agora eu tenho uma casa decimal aqui, né? Eu tenho um número depois da vírgula, e aqui eu tenho dois números depois da vírgula, né? Então ficaria 1 menos 2. 1 menos 2. Eu teria menos uma casa decimal. Como assim? Como assim menos uma casa decimal? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu fizesse a conta com os números inteiros, ou seja, se eu pegasse 34 sobre 2, eu obtivesse 17, né? O que eu teria que fazer para pegar menos uma casa decimal? É simplesmente colocar um zero aqui. É no lugar de colocar uma vírgula, né? Porque a vírgula, ela está aqui, ó. Isso aqui, 17, é a mesma coisa que 17,0. Então, se eu quero menos uma casa decimal, eu vou tirar uma casa decimal aqui. Então, eu vou pegar a vírgula e andar para cá, né? Então, eu vou ficar com 170. É uma forma de pensar também. Então, na divisão, você pode fazer esse truque, que é parecido com a multiplicação, só que no lugar de você somar as casas decimais, você subtrai, e você tem que entender que quando essa subtração der negativo, você vai multiplicar por 10 tantas vezes quanto esse número for negativo. Então, se você tivesse menos 3, você teria que multiplicar por 10 3 vezes. Então, você teria que multiplicar por 1000 esse número. Ou seja, se eu tivesse 34 dividido por 0,0, perdão, 0,02. Agora eu tenho aqui, ó, 0 casas decimais aqui, né, porque eu tenho aqui vírgula 0, então não tenho nenhuma casa decimal. E aqui eu tenho uma, duas, três casas decimais. E 0 menos 3 dá menos 3, né? Obviamente. Então, eu vou fazer essa conta daqui com números inteiros. Fazendo essa conta com números inteiros, eu vou obter, de novo, 34 sobre 2 dá 17. Só que eu tenho que colocar menos 3 casas decimais. Então, eu vou colocar 3 zeros aqui. 1, 2, 3. E a resposta dessa continha daqui seria 17.000, tá? Se eu pegar 34 e dividir por 0,002, isso vai dar 17.000, tá bom? Eu prefiro a forma das frações. Uma vez que você escreveu isso aqui na forma de fração, como é que seria o meu jeito de fazer? O meu jeito de fazer seria simplesmente pegar essa fração que está escrita aqui e multiplicar por 10 o número de vezes necessárias para acabar com todas as vírgulas. Então, como é que eu multiplicaria por 10 aqui? Se eu multiplicar uma vez, essa vírgula vai andar uma casinha aqui e eu vou colocar um zero aqui, certo? Então, se eu multiplicar uma vez, eu ficaria com 340 sobre 0. Eu vou colocar mais uns. Eu vou colocar a mesma quantidade de zeros que eu tinha aqui. Eu tinha 3 zeros, né? Só que a minha vírgula que antes estava aqui vai dar uma casa aqui. Então, agora, o zero à esquerda não importa, né? Então, eu tenho 0,02, né? A vírgula andou uma casinha. E eu teria que multiplicar por 10 mais duas vezes, né? Eu teria que multiplicar uma para andar aqui e mais uma para andar aqui. Então, aqui em cima eu vou colocar mais dois zeros. Vai ficar 3, 4, 0, 0, 0, dividido por 2. Então, 34.000 dividido por 2 dá 17.000. Beleza. Então, a gente conseguiu revisar como fazer contas com números com vírgula, né? São números decimais. Eu falei, na verdade, no começo da aula, que ela seria sobre operações com números inteiros. Eu falei errado, na verdade. Na verdade, é operação com números inteiros e decimais também. Tanto é que a gente está fazendo aqui várias contas com números com vírgula. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, um pouquinho mais complicados, só para a gente ver como que a gente vai aplicar isso que a gente viu em um exemplo real. Vamos começar com esse aqui. Se eu tenho um parênteses, eu vou começar resolvendo a conta que está no parênteses. Eu posso também aplicar a distributiva aqui da operação de multiplicação, que está implícita aqui, ó, e me livrar desse parênteses. Também é uma opção. Eu posso fazer o chuveirinho, né, e aí eu ficaria com 0,2 vezes 3 menos 0,2 vezes 0,5. É uma opção.
Mas eu prefiro só resolver a conta que está dentro do parênteses, né? Porque são só números, então a gente pode só resolver a continha. 0,2 e 3 menos 0,5. Como é que a gente faz? Eu posso lembrar que 3 é a mesma coisa que 3,0 e eu vou subtrair 0,5 disso, né? Quando eu tento subtrair aqui o 5 do zero, eu não consigo. Eu vou pegar o emprestado. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 10. 10 menos 5 dá 5. 2 menos 0 dá 2. Então, isso aqui dá 2,5. Então, 2,5 é a resposta dessa continha dentro do parênteses. Todo mundo aqui dividido por 4. E agora, o que eu faço? Eu posso fazer uma coisa que geralmente a gente faz, que é simplificar a fração. Podia fazer isso aqui antes, na verdade. Já podia simplificar aqui. Só que eu quis primeiro resolver a conta no parênteses para vocês pegarem o hábito de primeiro resolver o parênteses. Como é que eu simplificaria essa fração daqui? Aqui eu tenho um número que é 4 e aqui eu tenho um número que é 0,2. Eu posso lembrar aqui que esse 4 aqui, né, ele é divisível por 2. E esse número aqui em cima também é divisível por 2. Né? Se eu dividir 0,2 por 2, eu vou ficar com 0,1. Então, eu posso simplificar e ficar com 0,1 vezes 2,5. E o 4 eu também simplifiquei e vai ficar só 2. Né? Então, eu cortei esse aqui para dar 2 e esse aqui para dar 1. Né? Então, tem 0,1. Então, esse aqui seria o meu segundo passo. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer essa multiplicação, né? Aqui, eu não preciso mais desse parênteses, eu só mantive ele para a gente ver que esse era o número que estava dentro do parênteses, mas eu não preciso mais dele, porque não tem nada acontecendo aqui dentro. Então, quando não tem nada acontecendo dentro do parênteses, você pode só não escrever ele. Então, aqui, eu tenho 0,1 vezes 2,5. A gente pode usar aquele truque que sempre que eu multiplico por 0,1, ou qualquer potência de 10, eu vou só andar com a vírgula. Por que 0,1 é uma potência de 10? Porque 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Isso é uma potência de 10. Se eu tivesse com 0,01, isso seria igual a 10 elevado a menos 2, porque isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então, sempre que eu multiplico por uma potência de 10, eu posso só andar com a vírgula do outro número. Aqui 0,1 vai fazer a vírgula andar para a esquerda. Se eu estivesse multiplicando por 10, a vírgula andaria para a direita, o número aumentaria. Quando eu estou multiplicando por 0,1, quando eu multiplico por um número menor que 1, esse número aqui vai diminuir. Então, eu vou passar de 2,5 para 0,25. Tá? Então, eu já fiz essa multiplicação e eu continuo dividindo aqui por 2. Né? Como é que eu faço essa divisão? De novo, eu vou fazer a divisão 25 por 2 e eu vou lembrar que aqui eu tinha, ou eu posso só multiplicar por 100 em cima e embaixo. Né? Eu posso multiplicar por 100 em cima e embaixo. Eu ficaria com 25 dividido por 200. Essas duas frações aqui são equivalentes, porque eu só multipliquei por 100 em cima e embaixo. Mas eu posso também só fazer 25 dividido por 2, e aí depois lembrar que aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho 0 casas decimais, então o meu resultado final teria que ter duas casas decimais também. Né? Eu faço 2 menos 0, tem que ter duas casas decimais. Aqui, nessa forma que eu coloquei aqui, não sei se algumas pessoas acham mais fácil ou mais difícil, mas a vantagem dessa forma daqui é que a gente pode simplificar. Esses dois números aqui são divisíveis por 5. Então, eu posso colocar aqui, ó, 5. E quanto que é 200 dividido por 5? Você pode lembrar que 20 dividido por 5 é 4. Então, isso aqui vai ser simplesmente 40. E, na verdade, os dois números eram divisíveis por 25. Se vocês tivessem visto isso com antecedência, vocês podiam simplificar ainda mais. Então, essa razão aqui de 5 sobre 40 vai dar 1 sobre 8. Então, o resultado dessa conta daqui, toda no final, é 1 sobre 8. Se você quiser escrever na forma decimal, você pode escrever que 1 sobre 8 é a mesma coisa que 0,125. Como é que eu chego nessa resposta aqui sem calculadora? Vocês lembram? Você pode fazer simplesmente 1 dividido por 8. E lembrar que 1 não dá para dividir por 8. Então, o que você faz? Você vai considerar que uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. Então, você vai colocar aqui, ó, 10 décimos e a sua resposta vai estar em décimos. 10 décimos dividido por 8 vai dar 1 e resta 2. Então, 2 décimos dividido por 8 também não dá. Então, eu vou lembrar que 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos. 20 centésimos dividido por 8 dá quanto? Dá 2 e resta, deixa eu abaixar um pouquinho, ó,
tabuada do 8. 8, 16, 24. Então, no 16, eu estou multiplicando o 8 por 2. Então, a resposta daqui deu 2. 20 dividido por 8 dá 2 e resta quanto? 20 menos 16. 20 menos 16 dá 4. Então, eu tenho aqui, ó, resta 4. 4 centésimos, né? Minha resposta foi 2 décimos. Então, o 2 já está na casa dos décimos, está tudo certo. Agora, 4 centésimos também não dá para dividir por 8. Mas eu posso lembrar que 4 centésimos é a mesma coisa que 40 milésimos. Então, agora eu tenho 40 milésimos aqui. 40 dividido por 8 dá simplesmente 5. 5 o quê? Milésimos, né? A gente estava falando isso aqui é milésimos. E o 5 aqui ele já está na casa dos milésimos, na resposta, tá vendo? Aqui é décimos, centésimos, milésimos. Então, tá tudo certo. Essa daqui, 0,125 ou 0,125, é a resposta de 1 dividido por 8, que também é a resposta dessa letra A aqui. Ok? Então, galera, vamos só lembrar de algumas coisas importantes. Quando você multiplica por uma potência de 10, ou quando você divide por uma potência de 10, você só vai andar com a vírgula. O que isso quer dizer? O que são as potências de 10, né? Potências de 10 são 10 elevado a alguma coisa, elevado a algum número. Então, por exemplo, 10 elevado a 3, isso aqui dá 1000. 10 elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1 sobre 1000, que a gente também escreve, às vezes, como 0,001, né? Repara, 1 dividido por 1000 dá 1 milésimo, né? Aqui é a casa dos décimos, centésimos, milésimos. Faz todo sentido o nome agora, né? 1 sobre 1000 é 1 milésimo. Então, quando eu multiplico por uma potência de 10, eu só vou andar com a vírgula. Se eu tivesse, por exemplo, 0,345 e eu multiplicasse isso aqui por 10 ao cubo, ou se eu multiplicasse isso aqui por 1000, eu andaria com a vírgula 3 casinhas, né? Então, daria 1, 2, 3. E a resposta daria 345. Se eu pegasse o mesmo número, 0,345, e eu multiplicasse por 10 elevado a menos 3, ou seja, se eu multiplicasse por 0,001, eu também andaria 3 vezes com a vírgula, só que para outra direção. Seria 1, 2, 3. E o meu número seria muito pequeno, seria 0,00345. Vamos ver se eu acertei. 1, 2, 3. Isso mesmo, a vírgula estava aqui, ó, e eu andei 1, 2, 3. Uma forma de vocês pensarem é o seguinte. Aqui eu tinha um zero, né, que era esse zero do 0,35, e aqui eu tinha 3 zeros. 0, 0, 0. Então, a minha resposta tem que ter a mesma quantidade de zeros. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4. A minha resposta tem 1, 2, 3, 4. Por isso que eu escrevi 4 zeros de cara, depois o 3, 4, 5 e coloquei a minha vírgula aqui. Então, sempre que você multiplicar por uma potência de 10, é só andar com a vírgula para a direita, caso essa potência seja positiva, e andar para a vírgula para a esquerda, quando essa potência for negativa. Então, aqui estão os exemplos, né? Quando você está dividindo por uma potência de 10, é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então, se eu for dividir por 1000, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, e se eu for dividir por 0,001, eu vou andar com a vírgula para a direita, né? Então, se eu pegar um número, por exemplo, 2, e dividir por 0,1, esse número aqui vai ser maior do que 2, porque eu estou dividindo por uma coisa que é menor do que 1. Né? Como assim? Porque, como é que eu entendo isso? Eu posso multiplicar esses dois números aqui, ó, em cima e embaixo, por 10. E quando eu faço isso, a fração fica mais fácil de entender. Então, 2 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 2 dividido por 0,1 multiplicado aqui em cima por 10 e aqui embaixo multiplicado por 10 também. A gente já viu que quando a gente multiplica uma coisa por 10, a vírgula anda uma vez para a direita, né? Então, aqui embaixo eu vou ter 1 e aqui em cima eu vou ter 20. Então, 2 sobre 0,1 é a mesma coisa que 20 sobre 1. Né? Então, dividir por um número menor do que 1 vai ser sempre uma coisa que aumenta o seu numerador. Né? O numerador aqui no final ficou 20,
né? Antes aqui era 2, porque a gente dividiu por uma coisa que era menor do que 1. Como é que vocês podem pensar nisso, né? Como é que vocês podem pensar nesse negócio de dividir um número por um número decimal? Será que isso faz sentido? Para mim faz, porque eu posso pensar o seguinte, ó. Se eu tivesse aqui, ó, uma barra de chocolate que é dividida em duas partes, né? Então eu tenho uma barra de chocolate que é dividida em duas partes. E eu quero dividir essa barra de chocolate em intervalos de 0,1, né? Então eu vou pegar esse pedaço daqui, ó, e vou dividir ele em intervalos de 0,1. Então aqui tem que ter 10 pedacinhos. Aqui não tem 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quase, tá? Se eu colocasse mais dois tracinhos aqui, ia ter. Vai ficar meio dividido errado, mas enfim. Eu estou pegando e cada pedacinho desse daqui vai ser 0,1. E vou pegar a outra unidade que eu tinha aqui também e também vou dividir em 10 pedacinhos iguais, né? Para eu poder dividir cada um deles aqui vai ter 0,1. E no total aqui, eu vou ter um resultado que é essa barra de chocolate dividida em 20 pedacinhos, tá? Essa é uma forma de pensar nessa divisão por 0,1. Na verdade, assim mesmo, quando você divide por 0,1 esse pedaço de chocolate aqui, não faz sentido pensar nessa divisão com objetos, né, objetos reais, porque quando você divide por 0,1 é como se você tivesse 20 barras de chocolate e não 20 pedacinhos de duas barras de chocolate, tá? Mas essa forma daqui é uma forma pictórica de entender essa divisão, porque de fato ela vai dar para a gente 20 como resultado, que é o resultado dessa divisão aqui também, tá? Então se você pensar que cada um desses negocinhos daqui, você pegou uma unidade e dividiu em 0,1 pedaços, né? Cada pedaço vai ter 0,1 de tamanho, você vai ter 10 pedacinhos por unidade. Então você tem duas unidades, você vai ter 20 pedacinhos no total. Ok? Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Eu vou deixar aqui no final para vocês um questionário para vocês responderem, para vocês se avaliarem. Não é valendo ponto, nada disso. É para vocês verem se vocês estão sabendo dessa matéria, se vocês estão tranquilos. E eu espero vocês na próxima semana com mais uma aula. Abraços e bons estudos!